Beleza, pessoal? Na aula passada a gente falou sobre a coesão, né? Não, colisão. A energia de coesão nos sólidos moleculares. Vamos falar agora como é que fica a coesão nos sólidos iônicos. Nós vamos usar uma aproximação, uma ideia parecida, que a energia de coesão do sólido é dada somente pela energia potencial obtida com os íons na posição de equilíbrio. Ou seja, basicamente a gente vai calcular a situação em T igual a 0 Kelvin, né? Com energia cinética zero. Então, a energia potencial que a gente vai ter, basicamente a energia potencial, ou o termo principal seria a energia potencial coulombiana, que é o termo principal. E mais um termo de curto alcance, parecido com o que acontece nos sólidos moleculares, que é quando íons começam a se aproximar muito, a superposição das nuvens eletrônicas faz com que os íons tendem a se afastar, né? Que é o que a gente chamou de energia potencial de curto alcance, ou um termo de curto alcance, que é forte somente quando a distância entre os íons fica pequena, da ordem do raio iônico. Então, quando tem uma ameaça de interpenetração, então, das nuvens eletrônicas. Essa repulsão ela tem duas origens. A primeira delas é a repulsão elétron-elétron, de origem coulombiana também, mas a outra, que é, às vezes, até mais importante, que é o que a gente chama de repulsão de Pauli, que é quando eu tento superpor duas nuvens eletrônicas, eu vou ter elétrons nas duas nuvens que ocupam o mesmo estado quântico. E o princípio de exclusão de Pauli impede isso, né? Então, na região que eu tenho superposição, os elétrons teriam que se redistribuir em estados de maior energia, o que faz com que aproximar nuvens eletrônicas se interpenetrarem significa que a energia total aumenta, né? Energia total aumenta significa um termo, então, repulsivo, né? De forma que a energia, então, vai ser uma energia coulombiana mais a energia de curto alcance, essa energia potencial aqui, levando em conta a interação entre pares, né? Na distância, em função da distância de pares de íons. A interação coulombiana, por outro lado, é de longo alcance. A gente já discutiu isso numa aula, acho que no capítulo anterior, né? Que é aquela história de que, apesar da interação coulombiana cair com o inverso da distância, o número, né, de espécies, a gente pega um íon na origem interagindo com todos os outros, enquanto eu estou numa distância pequena, o número de íons é pequeno, mas à medida que eu vou me afastando, o número de íons cresce com a área da esfera. E a área da esfera cresce com R ao quadrado. Então, a interação coulombiana é uma interação de longo alcance. Então, vamos pegar o exemplo de o NaCl, por exemplo, na estrutura FCC. E isso vale para todos os sólidos que teria cristais iônicos que teria essa estrutura FCC. Um dos íons na posição R da rede de Bravais e o outro na posição D em relação a R. Então, se eu imaginar, por exemplo, que a rede de Bravais estão aqui os íons verdinhos, né? Só para marcar. Então, por exemplo, eu coloquei o ânion aqui e o cátion vai estar na posição D, que seria nessa posição aqui, ou aqui, né? Que seria ao longo da aresta do cubo. Se a gente escreve todas as posições em relação à distância do primeiro vizinho, qual é a distância do primeiro vizinho? É a distância cátion-ânion, né? Que é essa distância daqui até aqui, que é a metade do parâmetro de rede. Se o parâmetro de rede é essa distância daqui a aqui, o R, que é a distância do primeiro vizinho, é A sobre 2. Né? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que escrever, nesse caso aqui, como eu tenho 2 átomos por posição da rede, eu tenho que escrever o módulo de R, como sendo um αR vezes essa distância do primeiro vizinho, e eu tenho que escrever a outra distância em relação à origem, que é a R mais D. Ou seja, é do segundo íon colocado, então, da base, né? Que está numa posição D em relação ao R. E que seria um alfa de R mais D. Né? A energia potencial coulombiana, então, como é que seria escrito? Teria que ser escrito como sendo menos E2 sobre R, que seria o termo coulombiano. E aqui já está incluindo todas as distâncias possíveis, né? Porque se a gente pega o íon, a energia coulombiana, a energia potencial coulombiana do átomo na origem, esquecendo esse N sobre 2 aqui,
seria menos E2 sobre R, alfa R vezes alfa Rzinho vezes R para o íon, por exemplo, esse aqui é a origem, teria calculando para esse aqui. Então, dessa distância daqui para cá seria alfa R vezes Rzinho. Mas eu tenho a primeira distância, que é esse aqui, que seria alfa D vezes Rzinho. E a distância para esse aqui, por exemplo, se esse aqui é a origem, que seria um alfa RD vezes Rzinho. Então, com isso eu tenho todos os termos coulombianos. Se eu somo em todas as posições da rede de Bravais, com exceção da origem, eu tenho energia potencial, esse termo dentro aqui da chave, eu teria energia potencial do átomo, do íon da origem em relação a todos os outros. Aí a gente usa aquela ideia, né? Pega a origem e desloca em todos os átomos, que significa multiplicar essa mesma soma por N. E depois eu tenho que dividir por 2, porque eu somei cada interação 2 vezes. De forma que isso aqui é a interação coulombiana total. De forma que a energia coulombiana por átomo, se eu divido ou por ponto da rede, aqui na verdade por molécula, né? Por par, porque eu vou usar, se eu tenho N pares sódio-cloro, eu vou usar N pontos da rede de Bravais para acomodar esses pares. Então, essa aqui seria a energia coulombiana por molécula, por par da interação. E2 sobre R, que seria esse termo aqui dentro. Né? Pronto. A energia potencial por par de íon. Né? Aliás, se eu divido por N, seria isso. Se eu divido por N, é por par de íons, e 1 sobre 2 já dá conta, então, que eu estou levando em conta o par. Então, a energia coulombiana é dada por isso aqui. E o grande problema é que essa série aqui, que é uma série que vai de R, diferente de 0 até R infinito, ela não é convergente, né? Ela não é claramente convergente, porque ela depende dos fatores geométricos de cada posição, né? E o potencial é E2 sobre R, como a gente viu um potencial coulombiano, que à medida que a distância vai aumentando, o número de espécies cresce, então essa soma aqui não é necessariamente ou claramente convergente. Mas é possível torná-la convergente, e tem uma aproximação muito importante, a aproximação de Ewald, ou o método de Ewald, e que mostra que essa série é convergente. Cadê? Isso. E converge para um número que é chamado a constante de Madelung. Então, isso aqui converge para um número que é a constante de Madelung do material, e é basicamente uma constante geométrica, né, que depende da estrutura cristalina. Então, a constante de Madelung para alguns cristais iônicos, por exemplo, para a estrutura do cloreto de césio, é 1,7627. Para a estrutura do cloreto de sódio, 1,7476. Significa que todos os cristais iônicos que têm a estrutura do cloreto de césio vai ter esse valor desse fator geométrico alfa aqui, que é a constante de Madelung, mesma coisa para o cloreto de sódio, porque isso aqui, veja que não depende de nenhuma distância própria da rede, não depende do parâmetro de rede. O parâmetro de rede está embutido nesse Rzinho aqui, que é a distância para o primeiro vizinho. Né? À medida que a rede aumenta ou diminui, a distância para o primeiro vizinho diminui, aumenta ou diminui. No caso do cristais da família FCC, a distância para o primeiro vizinho é o parâmetro de rede dividido por 2. Então, se o parâmetro de rede cresce, o R também cresce. Se o parâmetro de rede diminui, o R também diminui. E de forma que isso aqui é um fator geométrico que só depende do formato da rede e não do tamanho dela propriamente dito. E para a estrutura da blenda de zinco é 1,6381. Tá? Muito bem, então nós já temos uma ideia da energia potencial coulombiana e precisamos incluir agora a energia de curto alcance. E a energia potencial de curto alcance ela só é forte quando os átomos estão próximos. Né? Então, a energia coulombiana está aqui, e a energia potencial de interação de curto alcance, ela pode ser modelada de várias formas, e uma delas
é usar um termo chamado termo de Van der Waals do tipo C sobre R elevado a M, de forma que e esse expoente aqui é maior do que 1, tá? É um expoente grande, de forma que esse termo aqui ele rapidamente vai a zero à medida que o R se afasta, o que mostra que esse termo aqui converge rapidamente à medida que a distância cresce, né? E aqui a gente tem a energia de coesão, né? Isso aqui seria então o potencial, a energia potencial total. E aqui é o exemplo de algumas energias de coesão e a energia eletrostática para alguns halogenetos alcalinos com estrutura do cloreto de sódio, né? Então você vê, só não tem aqui o cloreto de césio, o brometo de césio e o iodeto de césio, que tem estrutura do cloreto de césio. Todos os outros têm estrutura do cloreto de sódio, que é FCC. O número de cima está dizendo aqui é a energia medida, e em unidades 10 a menos erg por íon, e o número de baixo é a energia eletrostática dada pela equação calculada na distância de equilíbrio, né? Então, se a gente pega isso aqui e calcula na distância de equilíbrio, pega o parâmetro de rede de cada um desses átomos, divide por 2, calcula na distância de equilíbrio, a gente tem esses valores na linha de baixo. Então, você vê que, de um modo geral, de novo, aqui para os compostos de lítio, parece que é o pior, né? Mas os outros aqui, até que os valores concordam aí dentro de uma precisão razoável, né? Bom, a gente pode, tendo a expressão, estimar a distância de equilíbrio, qual seria a distância de equilíbrio que deveria ter a partir da equação para a energia potencial. E, de novo, a ideia é a mesma, du dr em R igual a R0, a distância de equilíbrio, tem que ser zero, que é o termo que minimiza o potencial. Se a gente fizer isso, a gente obtém uma equação que depende dos parâmetros M e C, né? O C é a intensidade do termo repulsivo, da repulsão, da superposição das nuvens eletrônicas, né? E o M é o expoente, então o quão rápido é essa repulsão zero à medida que a gente se afasta, né? Então, que são parâmetros que a gente, em tese, não conhece, mas como a distância de equilíbrio pode ser medida a partir, para a rede FCC, é metade do parâmetro de rede, o parâmetro de rede pode ser determinado, então o R0 pode ser medido, pode ser determinado, e pode-se usar para determinar a constante C e uma estimativa da constante M, ou seja, a gente pode escrever a constante C em função do R0 experimental, né? Invertendo essa relação, então, o C como função da constante R0 experimental e do M, né? No entanto, o M também é desconhecido e a gente pode usar uma outra medida, que é, por exemplo, a medida do módulo volumétrico, do Boole módulos, né? Do B, para usar junto com a medida do R0 para determinar C e M, né? Essa que é a ideia. Então, se a gente faz a mesma continha que fez para os sólidos moleculares, né, da derivada da pressão em relação ao volume, faz aquela mesma aproximação da energia no R0, a gente obtém que o M pode ser obtido a partir do B0 e da distância de equilíbrio experimental a partir dessa expressão. Então, a gente pode usar duas medidas, tanto o valor do módulo de elasticidade e o valor da distância de equilíbrio experimental para determinar tanto o C quanto o M. Dessa expressão a gente determina o M e usa aqui em cima, determina então a constante C. E o que tem nessa tabela é exatamente isso, né? A primeira coluna representa a distância de equilíbrio medida. A coluna 2, deixa eu ler aqui, o módulo de elasticidade medido. A coluna 3, a energia de coesão no equilíbrio. Tá? E as últimas 3 colunas são os termos avaliados, né? Quer dizer, se eu sei
a distância de equilíbrio e eu sei, o A aqui é a constante de Madelung, né? Se eu sei a distância de equilíbrio e eu sei o U, eu consigo, e a constante de Madelung, desculpa, eu consigo calcular a energia coulombiana no equilíbrio. Com a energia coulombiana no equilíbrio e a distância de equilíbrio, eu posso determinar o M. E determinado o M, eu posso calcular o U, ou energia de... que é uma forma de determinar o C também, né? Que é determinar a energia de coesão corrigida, né? Levando em conta os dois termos, então, na energia, né? Então, a gente vê algumas coisas interessantes, né? Que, na verdade, a maior parte, né? E aqui justifica, né? Que isso aqui é um sólido iônico. Se a gente olhar a energia de coesão, ela é praticamente igual à energia de coesão que vem do termo coulombiano, né? Que é o terceiro aqui, né? Não, desculpa. Aqui, né? É o quarto. O termo coulombiano, se a gente compara, né, com esse aqui, a gente vai ver que, com exceção de algum do fluoreto de lítio, a maior parte vem do termo coulombiano. Né? Veja que a diferença daqui para cá é pequena. Então, que o termo de curto alcance contribui, mas isso justifica, né? É um cristal eminentemente iônico, né? Cuja natureza da interação é iônica. Né? Bom, os modelos atuais incluem formas mais sofisticadas nos termos de interação de curto alcance. Por exemplo, um que é muito mais utilizado atualmente, ao invés de somente o termo, um termo repulsivo C sobre R elevado a M, na verdade tem dois termos, um que a gente chama exponencial, esse termo aqui é repulsivo, que é exponencial, que daria conta da parte da superposição das nuvens eletrônicas e do aumento muito intenso, né, do crescimento da energia potencial quando as nuvens eletrônicas se superpõem por conta do princípio de exclusão de Pauli, então é normalmente chamado o termo de repulsão de Pauli, e esse termo é um termo atrativo, ligeiramente atrativo, que vem por conta de dipolos induzidos, né, por distorção da estrutura eletrônica por efeito do vizinho, que é uma coisa parecida com o que acontece nos sólidos moleculares. Então, atualmente, os termos de curto alcance, um pouquinho mais sofisticados, incluem duas contribuições. Um termo repulsivo de Pauli com um termo atrativo mais fraco do que o potencial coulombiano. Né? E sólidos que tem uma natureza intermediária entre iônico e covalente, por exemplo, exemplo típico são alguns silicatos, em que o ângulo de ligação é muito bem definido, ou seja, os átomos ficam em posições bastante universais. Se a gente pega vários compostos que envolvem diversos silicatos, a gente vai ver que o grupo silício, o grupo silicato, ele é muito igual em termos de configuração, ou seja, o silício ele fica no centro de um tetraedro, com os oxigênios nos vértices, formando ângulos de ligação muito bem definidos, distâncias de ligação muito próximas, e praticamente todos os silicatos que envolvem, que são um número bastante grande de compostos, né? São os compostos mais abundantes da crosta terrestre, né? Parte sólida, né? O mais abundante é os compostos que vêm do ar e da água, e depois esses compostos silicatos que tem na crosta terrestre, né? Na parte sólida. E praticamente todos eles, esse grupo silicato, ele tem uma estrutura muito bem definida, com um ângulo de ligação muito bem definida. Então, às vezes, o que se faz é incluir, porque esses termos até agora são termos que a gente fala que envolve interações entre pares, né? Que é incluir uma interação do tipo de 3 corpos, que mantém, nesse caso dessa figurinha aqui, né? Que seria um sólido que tem uma coordenação
octaédrica, né, que o átomo central se liga, ou o íon, se liga a outros. Né? Isso aqui é um exemplo típico do alumínio em coordenação octaédrica, ou titânio em coordenação octaédrica, em que esse ângulo de ligação aqui é muito bem definido, 90 graus, então a gente costuma, às vezes, incluir um termo que chama de 3 corpos, porque envolve 3 átomos, né? Envolve o ângulo de ligação, ou seja, verdinho, amarelo, verdinho, esse ângulo aqui 90 graus, então é um potencial do tipo mola, né? Que se o ângulo ele for diferente do ângulo de equilíbrio θ0, no exemplo dessa figura seria 90 graus, a energia potencial aumenta, ou seja, tem um custo energético para distorcer a estrutura. Como vai ao quadrado aqui, né? Tanto faz se é diminuir ou aumentar o ângulo, se o ângulo é o ângulo de equilíbrio, o custo energético é zero desse termo, né? Então, quando θ é igual a θ0, significa essa estrutura está no ângulo de equilíbrio, a energia potencial que vem dessa deformação é zero. Qualquer variação inclui um custo energético adicional. Então, modelos mais sofisticados hoje incluem, inclusive, a participação de termos desse tipo. Tá? E era isso que a gente tinha para falar sobre a energia de coesão. Terminamos o capítulo 15, que é um capítulo curtinho. Então, até a próxima aula, pessoal. Até o próximo capítulo. Valeu!